pessoal, eu sou Matheus Machado, @Mateus Finanças, e esse é o nosso Metas Financeiras. No episódio de hoje, nós vamos abordar um tema muito importante: como falar de dinheiro com as crianças, como conversar sobre esse assunto tão delicado com seus filhos, com seus netos, sobrinhos e por aí vai. Como sempre, nós vamos começar com uma passagem bíblica que vai orientar a gente nessa conversa. Então, olha aí, ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Isso está em Provérbios 22, versículo 6. Essa passagem nos lembra da importância de educar as crianças desde cedo, inclusive sobre questões financeiras. Você recebeu alguma educação financeira quando você era criança, adolescente? Você, quando os seus pais conversavam, quando os seus tios, quando o professor da escola falava alguma coisa sobre o assunto, você se sentiu educado em relação ao tema gestão financeira, cuidado com o dinheiro? Então nós vamos explorar juntos algumas maneiras de abordar esse assunto de forma positiva e construtiva. Em primeiro lugar, é importante ensinar às crianças o valor das coisas, o valor do dinheiro e como administrá-lo de maneira responsável. Para isso, a gente precisa falar sempre de princípios e valores que a gente carrega. Uma maneira de fazer isso é, por exemplo, dando uma mesada ou permitindo que as crianças, os adolescentes, ganhem dinheiro por meio de coisas de casa, tarefas domésticas, para que aprendam a poupar, doar, gastar com sabedoria. Já sei, mas Mateus, aqui em casa não tem condição de pagar uma mesada, porque a primeira coisa que a gente arruma é o quê? É problema. Então, primeiro, tudo bem, se você não tiver a condição, isso não vai atrapalhar os nossos planos. Pelo contrário, é uma oportunidade de você mostrar para essa criança ou para o adolescente a importância de aproveitar as oportunidades. Como, por exemplo, de estudar, de aprender com o próximo, de cuidar bem daquilo que tem. Se você puder, a mesada pode começar sendo uma semanada para ajudar essa criança, especialmente no início. Ajudar a quê, Mateus? Ajudar a administrar valores bem pequenos e depois ir aprendendo a cuidar de valores um pouquinho maiores. É importante dizer que esse valor, ele não precisa e nem deve ser um valor alto, viu, gente? Nós estamos falando de dinheiro nas mãos de gente muito novinha. Então pense que qualquer dinheiro para eles pode ser muito. E lembre-se primeiro, a gente tem que aprender a ser fiel no pouco. Sobre dar uma compensação, já que eu falei lá das tarefas domésticas, por alguma atividade de casa que foi realizada com sucesso, eu sei que tem gente aí que está discordando e falando, aí sim que aquela vozinha que eu fiz. Mas a vida inteira eu fiz, nunca ganhei nada do meu pai e da minha mãe, imagina que eu vou pagar para o meu filho, para minha filha fazer isso? Olha, você não está contratando um funcionário ou uma funcionária, você está ensinando os seus filhos o valor do dinheiro. E nada mais digno do que ensinar a partir de onde? A partir do trabalho. Explique que quando ele ou ela faz alguma atividade, você deixa de gastar com uma pessoa para fazer isso, ou que você está economizando o seu próprio tempo para descansar, para fazer outras coisas. Então você vai recompensá-lo pelo seu merecimento. E eu estou falando de pequenas tarefas, estou falando de coisa rápida, que não vai afetar os estudos e nem a fase de brincar dessa turminha. Além disso, é essencial conversar com as crianças e os adolescentes sobre orçamento familiar e gastos necessários. Não me venha com essa história de ficar escondendo o problema financeiro dos seus filhos e ficar fazendo dívida para fingir que está tudo bem. Tem gente que faz isso até entre o casal, sabia? Inclusive vale esse tema aqui para os nossos próximos episódios, viu? As finanças entre o casal. Não pense você que a criança ou o adolescente não entende quando as coisas não estão bem. O ponto é que eles normalmente não entendem o motivo. Por isso, compartilhar como anda a realidade financeira da casa vai tornar tudo mais fácil e vai promover uma mentalidade de planejamento e cuidado desde muito cedo. Olha, é importante você prestar atenção em cada detalhe. Outro aspecto importante é ensinar a eles a diferença entre necessidade e desejo. E aproveita e firma isso na sua cabeça também. Distinguir o que é essencial e o que é supérfluo. Isso vai ajudar não só os seus filhos, isso vai ajudar todo mundo dentro de casa a tomar decisões financeiras mais conscientes e a evitar gastar de forma impulsiva no futuro. Isso também vai ajudar você a não dar mais passos errados nesse assunto. E pensa nisso, é uma hora maravilhosa
de ensinar as crianças e os adolescentes sobre a importância da generosidade e do compartilhamento. Incentiva, gente, essa turminha a separar, ainda que seja uma parte pequena da mesada ou daquele dinheirinho que ganhou, e doar para quem precisa, ajudar uma obra, contribuir como devoto aqui da Casa da Mãe, para que eles desenvolvam uma atitude altruísta e consciente sobre o dinheiro que existe como um instrumento para nos servir. Por fim, lembre-se sempre de ser um modelo positivo para os seus filhos. Quando se trata de questões financeiras, as suas atitudes e comportamentos em relação ao dinheiro têm um grande impacto sobre eles. Lembre-se que testemunhos podem até comover, testemunhos, palavras, mas quem arrasta mesmo é o exemplo. Gravou esse aí? Testemunhos podem até comover, tá? Mas é o seu exemplo que vai realmente arrastar, vai mudar o comportamento dos seus filhos. Então, certifique-se de demonstrar responsabilidade e prudência nas suas próprias finanças. Aí está, meus amigos e minhas amigas. Conversar sobre dinheiro com a turminha mais jovem pode ser uma oportunidade valiosa de educação e crescimento. Lembre-se sempre das palavras lá de Provérbios. Invista na educação financeira das suas crianças desde cedo. Mantenha-se firme no seu plano de ter uma vida financeira mais confortável e sempre alinhada com seus princípios e os seus valores. E eu aguardo você também nas minhas redes sociais, @MateusFinanças, para a gente poder continuar essa conversa. E lembra, dá aquela visitada nos episódios do Metas Financeiras lá no YouTube. Tem bastante conteúdo para você e eu tenho certeza que se você maratonar essa série, você vai sair muito melhor financeiramente do que você chegou até aqui. Até a próxima!